Estamos de volta com o Movimento Contrário no nosso segundo bloco e o nosso entrevistado de hoje é Dr. Nery, médico psiquiatra e professor da Universidade da Bahia. Nós estávamos falando aqui, Dr. Nery, né, dessa importância do ser humano, desse significado do ser humano que ele tem, né, e as oportunidades também que estão aí no meio. Os fracassos. Dos fracassos. E os erros, e os enganos, porque nós tendemos a desvalorizar os erros e os enganos. Os erros e os enganos são tão importantes para os humanos quanto os acertos. Quer dizer, quando alguém usa droga e fracassa com essa droga, isso é importante, mas quando alguém usa droga e tem sucesso com essa relação, por exemplo, quando usa um antibiótico, quando usa um corticoide, quando usa um tranquilizante, ou quando alguém usa maconha numa situação de extremo desamparo e se sente melhor e encontra uma alternativa, nós não estamos falando de fracasso, estamos falando de sucesso. Mas, de um modo geral, a gente fala do fracasso, do que é ruim, da perda, da destruição, como se isso não fizesse parte dos humanos que ganham e perdem. Aliás, a música diz, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Eu acho que isso é que define a condição humana na relação, inclusive, e será com que as substâncias o dependente químico, por ele, de repente, por ele não saber, na sua singularidade, administrar os seus problemas, se superar, né, ele não sabendo lidar com o fracasso, esses têm maior probabilidade, Dr. Nery, de buscar na droga esse recurso, né, esse apoio? O Silvestre, eu não diria que seria não saber. Talvez ele saiba, ele não pode. A maioria das pessoas sabem, mas não podem. Diante de certa circunstância da vida, mesmo sabendo, isso não é possível. Porque é uma diferença muito grande de saber e ser possível, poder e realizar. Então, eu acho que muitas pessoas, diante de circunstâncias trágicas da vida, por exemplo, uma criança que nasce numa condição de extremo abandono, de desqualificação social, de falta de qualquer perspectiva de futuro, é evidente que ele sabe das coisas do mundo, ele sabe que tem ricos, ele sabe que tem pobres, ele sabe o que é bom, sabe o que é certo, mas ele não pode escapar, ele não consegue escapar de uma teia que o prende. É como se um de nós estivesse preso a uma teia, sim, da qual você não escapa. Aliás, eu estou pensando aqui na teia de aranha, com um inseto que vem e cola, porque ele fez um acidente e colou, ele ia passando e não viu a teia e ele fica colado. A aranha olha para ele e diz, vou lhe comer. É evidente que este inseto diz, mas eu preciso sair daqui porque a minha vida depende disso. Mas ele não consegue porque a teia o aprisiona de tal modo que não haverá esforço capaz de liberá-lo. Eu penso que na vida os humanos se encontram em teias imaginárias, teias sociais, teias circunstanciais, teias de trabalho, teias amorosas. Há tanta teia na qual nós estamos presos e não conseguimos sair, mesmo que a gente reconheça que esta teia ela é ameaçadora para a vida. Por exemplo, alguém que nasce numa condição extremamente desfavorável, um menino de rua desse, por exemplo, quando a gente se aproxima dele e pergunta, quem é você? Ele lhe responde, eu sou Zé da eu sou Perninha, para lembrar, por exemplo, do personagem de Jorge Amado, que chamava Sem Pernas, um dos personagens dos Capitães da Areia. Você pergunta ao menino desse quem ele é, ele diz isso, eu sou sem pernas. De onde você veio? Eu vim da casa da minha mãe. E quem é sua mãe? A minha mãe é uma mulher que tem 8 filhos e que lava para ganhar algum dinheiro. E quem é seu pai? Não sei, nunca vi. Que idade você tem? 8. Há quantos anos você está na rua? Desde que eu me lembro. Quer dizer, e você nasceu de que modo? Não sei. A sua mãe fez um pré-natal? Também não sei. Enfim, você começa a ver rapidamente que essa pessoa é destituída de uma série de possibilidades. Eu gosto de chamar assim, uma série de possibilidades. Ele vive sob a permanente ameaça de morte, ele já foi ferido, ele já feriu, ele tem de lutar bravamente por cada dia de vida, então ele vive como os alcoólicos anônimos, um dia de cada vez, não esqueçamos isso. E esses meninos e meninas nesta condição, eles vivem, experimentam um sofrimento que é quase insuportável. Eu diria até que algumas vezes esse sofrimento é maior do que o seu corpo e a sua alma podem suportar. O que eles fazem? Eles expandem o corpo
e expandem a alma, com uma substância psicoativa, que pode ser a maconha, pode ser a cola de sapateiro, e algumas vezes esse corpo está tão constrangido nesta impossibilidade de viver o impossível, que ele termina encontrando uma droga capaz de fazê-lo explodir, que seria, por exemplo, o crack. Então, a minha leitura dessa relação com a droga não é de fracasso, não é de que ele não sai porque não pode ou porque ele não sabe. Ele está ele está numa relação com essa droga, que é uma relação de alternativa. É o que é possível, é o que possibilita o impossível se tornar viável. E essas crianças, adolescentes que estão em situação de rua, eles estariam então nessa rede, nessa teia socioeconômica? Não escolheram isso. E eles não escolheram? São vítimas. Nenhuma criança de rua escolheu ser criança de rua. A circunstância o colocou aí, de modo que a gente não pode pensar nesses meninos e meninas como de rua por escolha. Eles são de rua por circunstância, eles são de rua pelo inusitado, usar uma palavra que a gente pode discutir, pela fatalidade do lugar onde nasceu ou de quem ele nasceu. Mas a gente esbarra nas questões das políticas públicas, né? Mas as políticas públicas, de um modo geral, eles só veem a droga. Essa é uma questão. Então eles fazem a equação, é a droga que faz o menino. Então eles tratam da droga, eles não olham para os meninos. E muitas políticas públicas não reconhecem de que este menino na rua é um sintoma. E um sintoma, isso é que é doloroso, um sintoma da nossa vida, da nossa história e da nossa constituição social. Quer dizer, eu que como bem, durmo bem, tenho um carro, enfim, tenho família, tenho possibilidade, tenho férias, eu sou em parte, como todos, responsáveis por uma organização social que constrói a exclusão, que constrói o invisível, como eu chamo. Esses meninos se tornam, e meninas de rua, se tornam invisíveis aos olhos nossos, que somos os visíveis e que temos essas possibilidades. Isso. Mas a política pública não trata dessa invisibilidade, ele trata do crime, ele trata da violência, ele trata esses meninos como se eles fossem assim porque querem ou quiseram ser assim, e eu acho que eles não são assim porque quiseram, eles foram tornados assim como única possibilidade. E quando a gente oferece a eles uma verdadeira alternativa de reconstrução, eles aceitam. O que eu chamo de reconstrução, Silvestre? De que forma, doutor? É assim, você e eu, talvez você não se lembre, mas é psicólogo, você deve saber, nós crescemos e nos organizamos num mecanismo de destruir e reparar. A gente quebrava um brinquedo e reparava. A gente chutava um irmão, depois ia lá e dizia, oh, me perdoe. Ou então a gente pensava assim, tomara que a minha mãe morra. E depois ia e chorava nos braços da mãe, como se estivesse dizendo, mamãe, eu não quero no fundo que você morra. Essa é uma possibilidade que todos nós percorremos, que é o de destruir e restaurar, fazer reparações. Veja que os meninos e meninas de rua, eles não têm a possibilidade de reparar, eles só têm possibilidade de destruir aquilo que lhes parece a oposição, o mal, o contra ele. O mundo é hostil a ele e ele luta contra o mundo. Então eu considero que a violência dos meninos de rua é uma violência contra um mundo que ele vê como hostil e que efetivamente o colocou, magicamente, eles estão num lugar impossível. Pois bem, estes meninos, quando são alcançados pelas políticas públicas, eles não são levados a uma destruição, reparação, para que eles reconstruam esta possibilidade. Isso não acontece. Eles são levados para uma condição em que eles continuam só tendo a possibilidade de destruir. Veja os organismos públicos que fazem, colocam os meninos em condições de sem liberdade, eles apanham, eles são violentados sexualmente, Verdade. Eles não têm direito à expressão do seu saber e do seu conhecimento adquirido na rua, eles não têm possibilidade de negociar, destruir e reparar. E, portanto, nós vimos que a política pública é um fracasso porque ela só vê o mal, ela só vê a destruição da criança, que a criança produz como um mal. Ela não vê a possibilidade de, nessa destruição, o Estado ter a possibilidade de uma reconstrução. Massificando o poder de criação, né, dessas crianças, né, a sua liberdade também, né, para ser trabalhada sem ser massificada, inclusive. Eu acho. Eu não sei se eu me faço claro, mas eu vou dar um exemplo que eu vivi no meu trabalho.
Eu aceitei, conversei com os meninos de rua, a gente pode falar sobre esse consultório, terminaram chegando no meu centro alguns meninos numa sala que eu tinha pintado, toda de branco, bonita, chamava o Espaço de Convivência. No dia seguinte, eu encontrei essas paredes dessa sala, toda suja, e algumas delas sujas de cocô. Bom, meu primeiro impulso foi, mas o que é isto? Como é que eu dou uma sala limpa e no dia seguinte essa sala está toda suja dessa natureza? Mas eu parei um pouco e disse, eles podem fazer alguma coisa diferente disso? Então, qual deve ser a nossa atitude terapêutica e pedagógica? É reuni-los e dizer, eis a sala que vocês sabem produzir. E fui trabalhar com eles no sentido de que essa sala pudesse ser uma outra sala, mas a partir de uma reconstrução feita com ele. Eu não mandei pintar a sala de novo, porque se eu mandasse pintar, eles novamente passariam coisas muito sujas. Exatamente. Nós ficamos um tempo, pouco a pouco, vivendo a experiência de uma sala muito feia, mas que um começou a cuidar, um disse a gente podia limpar aqui, um outro colou um quadro em cima de uma sujeira, um outro colocou uma mesa no lugar, e nós, depois de algum tempo, reconstruímos, não a sala que eu queria, branquinha, estéril, toda pintadinha de branco, mas a sala que foi possível construir com estes meninos e que não foi mais destruída. Porque a partir daí, o que eles tiveram foi a possibilidade de destruir e reconstruir. E eu acho que as políticas públicas devem ser voltadas para o reconhecimento da possibilidade de destruir, mas ofertar a esses meninos e meninas a possibilidade de construir, né? Espaço para isso, né? Isso é importante. E importante isso, né? Porque o Estado dando essa possibilidade faz a criança, inclusive, se desenvolver internamente, cognitivamente, né? E socialmente. Acho que sim. Eu lamento que o Estado não oferece essa alternativa. O Estado faz uma coisa autoritária, de domínio, de escolha do que é bom e do que é ruim. Quando as crianças passam cocô na parede, o Estado toma isso como uma agressão da criança e não como uma possibilidade de reconstrução a partir da destruição, limpar com eles a partir da sujeira que ele produz. Isso é que é interessante, lamentavelmente as instituições nem sempre vão nessa direção. Acredito, doutor Nery, que isso se deve muito por profissionais preparados, né? Porque o Estado também é difícil qualificar um profissional, né? Precisaria de pessoas mais preparadas. Esse é um problema, por exemplo. Às vezes basta passar em um concurso público e... Você passa uma pessoa no concurso público, por exemplo, que abomina a maconha, tem horror à cocaína, acha que a droga é coisa do demônio, que foi o diabo que fez isso, quando na verdade as coisas do mundo elas são todas iguais aos olhos de Deus. Eu suponho que deve ser assim. Os humanos e as coisas são todas iguais aos olhos de Deus, não podia ser. E fomos feitos a imagem e semelhança dele, né? Então eu acho que as pessoas terminam, e deve ser também uma questão humana, nós transformamos as coisas e às vezes complicamos mais do que tentamos ajudar, né? Queríamos ajudar. Doutor Nery, me fala um pouco, já que o senhor trouxe uma experiência sua, como que é o seu trabalho em Salvador, na Bahia, né? Nesse instituto que o senhor trabalha de apoio a essas crianças e adolescentes, né? Que estão em situações de rua. Olha, meu trabalho é diverso. Quer dizer, nós temos um centro que vai fazer agora 28 anos, breve a gente vai comemorar os 30 anos, que foi inaugurado em julho de 1985 com a ideia de que importante eram os humanos e não as drogas. Esse foi o ponto de partida. E nós achamos que a medicina só não dava conta disso, e que a psicologia só também não dava, e que era necessário incorporar a socioantropologia, a história. Nós temos um trabalho, nós pensamos o uso de drogas a partir da história humana. Aí nós fomos ler Escorrotado, o Antônio, que escreveu uma história das drogas, que é fundamental para todos nós que trabalhamos nesse domínio. Então nós incorporamos a filosofia e nós temos efetivamente uma equipe de diversos profissionais fazendo um esforço muito grande para fazer a tal da transdisciplinaridade, que não é simples de ser feito. Perfeito. É fácil você ter vários profissionais, mas cruzar saberes e discursar sobre isso é fácil. Destituir dos seus saberes para saber o saber do outro não é uma coisa muito simples. Pois bem, então nós temos clínica, nós temos informação, nós temos pesquisa, nós temos formação de recursos humanos, nós temos informação para a comunidade através do Cetário Observa, uma biblioteca, enfim, é um centro, eu diria, com várias faces. Mas houve um momento em que eu perguntei aos meus colegas onde estavam os meninos e meninas
que a gente via pelas ruas, cheirando cola de sapateiro e que não vinha até o centro. A resposta foi, não sabemos. Eu fui olhar os prontuários do centro e vi que os poucos que tinham vindo deixavam de vir rapidamente. E eu compreendi que a oferta que nós fazíamos a eles, com a nossa psicologia psicanalítica, com o nosso conhecimento médico, não atendia à necessidade deles. E por isso eles só vinham a uma consulta. E eu fui perguntar então a esses meninos na rua por que não voltaram, e muitos deles me disseram assim, não voltamos porque lá a pessoa chega e diz para mim, fale. E eu não fui lá para falar, eu fui lá para ouvir. Eu achei isso fundamental. Eu vi isso de uma criança uma vez. Eu não fui lá para falar, eu fui lá para ouvir. É verdade que eu pensei que ela queria ouvir para falar. Mas nós dizíamos a elas, fale para depois ouvir. E essa equação não deu certo. E aí eu propus, em 1990, antes de 95, 5 anos antes, uma experiência de sentar na rua, eu chamei experiência banco de rua, de sentar para observar o lugar onde esses meninos e meninas viviam com suas famílias. Aí verificamos que eles tinham mãe, que tinham irmãos, que eles roubavam na rua, que eles dormiam na rua, que eles cheiravam cola. E aí eu me interessei por esta aproximação para perguntar a eles o que é mesmo que isto tudo significa para vocês. E fui nesta conversa deles me explicarem qual era a significação das coisas que eu via, que eu compreendi que o uso de cola de sapateiro não era um ato de morte, mas um ato de vida. Porque muitos deles me disseram, se eu não cheiro, eu não durmo, porque eu tenho muito medo de ser assassinado. Se eu não cheiro, eu não durmo, porque eu tenho uma fome e eu não tenho nada para comer. Várias vezes na semana eu não tenho o que comer. Interessante. Eu cheiro cola de sapateiro porque eu me divirto, eu fico alegre, eu fico embriagado, bêbado, porque a cola de sapateiro faz um enebriamento. Então eu compreendi que aquilo que parecia ser só dano e morte era uma alternativa para viver, mesmo que estivesse embutido ali uma morte futura por lesão, por exemplo, renal, que é o que faz a cola de sapateiro. Então eu me destituí do saber sobre a morte dos meninos e comecei a me instituir do saber sobre a vida desses meninos nessa condição. Isso durou 5 anos, andando pelos bancos de rua da cidade de Salvador. Observando e me aproximando e aprendendo com eles o que significava estar na rua, o que significava ter uma mãe em casa com os irmãos e ele não poder voltar. Aprendi certas regras de conduta que não podem ser transgredidas na rua. Aprendi que a rua é um espaço de vida e não necessariamente de morte, que a rua é rica. Enfim, eu aprendi que não é só a casa que é boa, a rua também é boa para muitas pessoas. Isso durou 5 anos. Em 1995, eu pensei que nós podíamos montar um dispositivo mais organizado, um dispositivo clínico, psicólogo, assistente social, educador de rua, o próprio motorista, numa Kombi, que era uma Kombi bem engraçada, entrávamos todos e nós escolhemos 4 lugares de Salvador, no começo, para trabalhar regularmente com os meninos e meninas daquelas regiões. E a nossa ideia era o seguinte, que eu vou lhe dizer aqui pela primeira vez numa televisão, porque isso é complexo. Eu reuni umas pessoas que me perguntaram o que você quer com este consultório de rua, e eu respondi simplesmente o seguinte, eu quero que cada um se destitua do seu olhar para ver a rua com o olhar do outro. Perfeito. Isto é, o psicólogo deveria deixar de olhar como psicólogo e olhar a sua psicologia através do olhar do meu motorista. E eu achei muito interessante um dia em que um menino se dirigiu para o motorista, sentou com ele no chão e os dois começaram a conversar. Eu me disse, eis aí o psicólogo, mas ele era motorista. Ele não era formado em psicologia. E nós reconhecemos depois que em determinados momentos uma conversa como aquela, porque o olhar daquele motorista não era um de um motorista, ele passava a ter naquele momento o olhar que era do psicólogo. E a minha equipe penou com essa história, porque eles me procuravam na supervisão do trabalho e dizia, finalmente, você está tendo o que você quer? E eu respondia, não sei,
Vocês é que têm que me dizer Deve ter sido se muito vocês têm difícil. sido capazes de se destituir dos seus olhares para olhar através do olhar do outro. Esse foi o início do consultório de rua. A partir daí, nós tivemos outras ações também, isto é, levar uma ou outra pessoa para fazer um exame, fazer um curativo de alguém que estava ferido, ajudar alguém a não se contaminar com o vírus da AIDS pela oferta de uma seringa, oferta de um treinamento. Eu vou dizer uma coisa que pode parecer brutal a você. A gente encontrou meninos e meninas que se injetavam drogas de um modo completamente absurdo. Transfixava a veia, furava várias vezes e a gente ensinou a essa pessoa como é que ele podia fazer um alcance da sua veia sem que ele fizesse aquele dano e aquele buraco no seu braço. E isso se chamou, no mundo inteiro, redução de danos, que eu acrescentei a palavra riscos e passei a falar de redução de riscos e danos. Você já fazia Risco isso para a antes? vida e danos quando eles os riscos estão estabelecidos. Então, nasce aí o consultório de rua, essa atividade eminentemente clínica, que não é de dar roupa, que não é de dar comida, não é de caridade, é de um encontro de duas pessoas em posições diferentes, com experiências de vida diferentes, na tentativa de uma equipe ajudar, partilhar, participar com alguém que é invisível e que não tem nenhuma possibilidade, eu digo bem, uma construção de uma ponte. Eu gosto dessa metáfora, de um lugar qualquer ou de um lugar nenhum para algum lugar possível. Perfeito. Então eu penso que o consultório de rua tem essa possibilidade. Encontra com alguém em um lugar qualquer, sem possibilidades, e tenta construir uma ponte para um lugar possível. Isso é Fizemos maravilhoso. isso, Silvestre, durante de 85 até 2004. Em 2004, o poder público nos retirou as possibilidades financeiras de pagar esta equipe, de ter o carro e a gasolina. Nós ficamos até 2010 ainda pensando no consultório de rua e dizendo como isso é importante, mas eu tive essas coisas do acaso da vida. O general Shoa, que era o secretário da SINAD, o secretário nacional de política sobre drogas, e a sua, naquela época, subsecretária Paulina Duarte, eles visitaram o CETAD e ele ficou muito emocionado com esse trabalho, que é um trabalho difícil. Então, anos depois, em 2010, eis que Paulina, agora secretária, nos telefone e diz assim, sabe aquela experiência do consultório de rua? A gente vai reimplantá-la em Salvador, como modelo, eu não gosto muito disso, modelo para o Brasil. Isto é, nós vamos retomar essa experiência, porque ela considerou que ela era uma experiência inovadora, e era hesitante, não é hesitante, era uma atividade que foi exitosa, uma atividade exitosa e inovadora. Eu achava que ela podia ser exitosa, mas inovadora ela já estava velha para mim, desde 1990, 10 anos. E aí ela nos financiou a instalação de um consultório de rua em Salvador, mas na região metropolitana, em Lauro de Freitas e Camaçari, e agora nós estamos retomando esse projeto nacional. E nós vamos saber melhor sobre esse consultório de rua no próximo programa do Movimento Contrário. Movimento Contrário. Realização: Centro de Tratamento de Dependentes Químicos, BCJ. Apoio: Vitória Ambiental.